Hoje, para responder essa questão, se o Lutero realmente traduziu os livros apócrifos, ou como os católicos chamam de os livros deuterocanônicos, estou usando o livro do Valdecir Gonzaga, Compêndio do Cânon Bíblico. Na página 341, ele trata sobre o cânon do Martinho Lutero. Martinho Lutero fez o Novo Testamento em 1522 e o Antigo Testamento em 1534. Ele contou com a ajuda aqui de Philipp Melanchthon, Gaspar Kreuziger, Justus Jonas e Johannes Bugenhagen, entre outros, sempre buscando fazer novas correções e melhorias no texto, enquanto ele era vivo, vindo a falecer em 1546. Para o Antigo Testamento, ele colocou os 24 livros da Bíblia hebraica, sempre lembrando que alguns são duplos e os 12 profetas menores são contados como sendo um livro apenas, sendo numerados de 1 a 24, e deixou todos os deuterocanônicos do Antigo Testamento no apêndice, ou seja, ele traduziu os deuterocanônicos entre o Antigo e o Novo Testamento, sem numeração e sem um título para o conjunto. Apenas os separou, mas os deixou no conjunto do Antigo Testamento. Judite, Livro da Sabedoria, Tobias, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, acréscimos para Esther e Daniel. Lutero também era da opinião de que os livros de Esther, Crônicas e Eclesiásticos não deviam constar entre os canônicos do Antigo Testamento, mas em sua edição do Antigo Testamento, já em 1534, aderindo à opinião de Karlstadt, ele os deixa entre os livros protocanônicos. No que diz respeito ao Novo Testamento, e essa é bem interessante prestar atenção, no que diz respeito ao Novo Testamento, seu cânon contém 23 livros canônicos, capitais, e são numerados de 1 a 23, que compreendem os livros de Mateus, a terceira carta de João. Em seguida, temos os demais 4 livros não capitais, deuterocanônicos do Novo Testamento, sem numeração e colocados na seguinte ordem: Hebreus. E aqui o autor coloca uma frase de Lutero que denominava esses livros, ou seja, Hebreus, Lutero teria dito que é um texto erudito, mas não de capital valor. A carta de Tiago seria a carta de palha. Judas, a carta de Judas, Lutero teria dito que é inútil, pois é um resumo da segunda carta de Pedro, embora hoje em dia prevaleça uma opinião inversa, e Apocalipse falta-lhe tudo o que considero apostólico ou profético. Ou seja, Lutero também deixou de canto no apêndice os livros de Hebreus, Tiago e Apocalipse. Ademais, em um texto intitulado Quais são os autênticos e mais nobres livros do Novo Testamento, Lutero dividiu os livros do Novo Testamento em 3 tipos. O primeiro grupo compreende o Evangelho de João e a sua primeira carta, as cartas paulinas, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira carta de Pedro. O segundo grupo compreende os Evangelhos sinóticos, as outras cartas de Paulo, os Atos, a segunda carta de Pedro, a segunda e terceira carta de João. O terceiro grupo compreende os 4 escritos que Lutero colocou no final de sua tradução, ou seja, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Por isso que algumas pessoas dizem que Lutero também queria tirar esses livros, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Tiago justamente por dizer que a fé sem obras é morta. Passado um tempo, os luteranos voltaram ao cânon tradicional do Novo Testamento no século XVII, em conformidade com as outras igrejas reformadas que tinham optado pelo cânon inteiro do Novo Testamento e na ordem tradicional. Ou seja, os reformadores voltaram e fizeram o cânon do Novo Testamento como nós conhecemos hoje na Bíblia protestante. O catálogo do Antigo Testamento de Martinho Lutero, que reproduzimos aqui, foi extraído da tradução da Bíblia de Martin Luthers Biblia das ist die ganzes Heilige Schrift Deutsch, Wittenberg, 1534,
Para o catálogo do Novo Testamento de Martim Lutero, reproduzimos o índice de sua primeira tradução, intitulada Die September Bibel, das New Testament von Martin Luther, Wittenberg, 1522, reproduzido em Berlim em 1883, para impressão completa do Antigo e Novo Testamento, em um único volume. Podemos conferir igualmente a sua mesma tradução publicada em 1545, Bíblia das ist die ganz Heilige Schrift, não sei como é que fala, Deutsch, das Alten und New Testaments, Wittenberg, 1545. Como podemos constatar pelos índices aqui reproduzidos, Martim Lutero deixou todos os livros canônicos e deuterocanônicos em sua tradução e edição da Bíblia, tanto para o Antigo como para o Novo Testamento. O que ele fez foi indicar quais eram tidos como canônicos e aceitos pelos judeus e pela Igreja, e quais não eram canônicos, porém deixando-os na Bíblia. Ou seja, estavam lá todos os livros que os católicos usam hoje, estavam já na Bíblia traduzida por Lutero. Os reformadores posteriores a Lutero que tiraram esses livros, ainda que sem colocá-los na sequência tradicional que temos ainda hoje sem enumerá-los. Após a morte de Martim Lutero, seus seguidores continuaram a imprimir a sua tradução da Bíblia, mas retomando os deuterocanônicos do Novo Testamento e indicando esticometria por capítulos, como foi se tornando comum no meio protestante e o é até hoje, especialmente a partir das traduções da King James Version, 1611, e João Ferreira de Almeida, 1681. Por estar ainda muito imbuído de sua experiência religiosa católica agostiniana, ele ainda conserva os títulos dos livros em latim também. E aqui está a lista das Erste Buch Mose, que é o livro de Moisés, o livro de Moisés primeiro, segundo, terceiro e quarto, que são Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e o quinto livro de Moisés, Deuteronômio. Livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, que também é chamado 1 e 2 Reino, 3 e 4 Reino, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Saltério, que são os Salmos, Provérbios, Salomão, o Pregador Salomão, que é Eclesiastes, Cânticos de Salomão, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, que são as Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, 12 pequenos profetas com nomes: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Judite, e aí estão separados, da mesma forma que ele separou os deuterocanônicos do Novo Testamento, ele também separou do Antigo Testamento, que foram posteriormente retirados. Judite, livro da sabedoria, Tobias, Jesus Sirac, que é o eclesiástico, Baruque, com a carta de Jeremias, 1 e 2 Macabeus e acréscimos de Esther e Daniel. Os livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, a carta de São Paulo aos Romanos, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, a carta de São Paulo a Gálatas, Efésios, Filipenses, carta aos Colossenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, carta de São Paulo a Tito, Filemão, a primeira carta de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, e aí separado a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a carta de Judas e o Apocalipse de João. Então é isso, sim, Lutero traduziu os deuterocanônicos e os separou, assim como separou do Novo, separou do Antigo Testamento, mas estavam todos em sua Bíblia e foram retirados posteriormente. Comumente na internet o pessoal fala que Lutero que retirou esses livros, mas na verdade foram os seus seguidores posteriores a ele que retiraram os deuterocanônicos, Tobias, 1º, 2º Macabeus. Então é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau!